Quando falamos do consumidor online, se trata-se de uma pessoa, de um potencial cliente que se conecta com a sua empresa, com a sua rede social. Essa ideia de consumidor online, ela é muito pertinente. Quando falamos sobre isso no ramo dos negócios, dificilmente passamos desapercebidos sem que desperta uma simples pergunta na minha, na sua cabeça, que na realidade a pergunta seria: quem afinal de contas é esse tal desse consumidor online? Gente, esse consumidor online é nada mais, nada menos que a pessoa que realmente, igual eu te falei. Só que para a gente entender um pouquinho sobre esse assunto, sobre tal desse consumidor online, eu preciso falar para você que atualmente as empresas, não são todas, afinal de contas tem muitas e outras empresas que estão conseguindo se sobressair com essa situação, com essa transição que está acontecendo do mundo físico para o digital. Mas a grande questão é que existe ainda várias empresas e uma quantidade assim até bastante elevada que não propagam as suas mensagens no mundo online. Afinal de contas, alguns empreendedores afirmam que não destinam as suas empresas, as suas campanhas publicitárias para uma campanha online, porque afirmaram que, infelizmente, os seus consumidores não estão nas mídias, nas redes sociais, e isso daí, dificilmente, isso daí vai passar próximo de uma realidade. Afinal de contas, hoje a internet ela tem um alcance global e isso daí não é tudo. Afinal de contas, com o avanço da tecnologia, isso ocorreu de fato que hoje temos até dispositivos móveis, o que antes não era possível. Afinal de contas, só existiam os computadores de mesa, não é isso? Os computadores, depois veio os notebooks, mas assim, com isso, esse certo avanço das tecnologias permitiu que muitas pessoas conseguissem tanto alcançar, conseguir conquistar esses dispositivos móveis, tanto também os computadores, como também se conectar, ficarem mais conectados. Então hoje, se você tem a sua empresa e não destina uma publicidade online destinada para o seu consumidor, você está deixando dinheiro na mesa. Eu preciso te falar isso. Afinal de contas, com esse avanço, né, da tecnologia, só que isso de fato não aconteceu da noite para o dia. As pessoas, elas sim estão ficando cada vez mais dependentes e acessando cada vez mais as redes sociais e dentre outros, né, produtos. Só que isso realmente é um fato de que hoje está ficando cada vez mais difícil da gente se desprender desse tipo de realidade virtual. Afinal de contas, esse fato que deu uma explosão, né, um certo boom, né, que fez as pessoas realmente desencadear de vez do mundo físico e passar para o mundo digital e voltar a sua atenção, né, para o mundo digital, é realmente o fato que antigamente algumas empresas se criaram pequenininhas e elas se tornaram grandes na questão da resolução de problemas que realmente vieram assim para solucionar certas questões. Eu falo, por exemplo, uma empresa que eu não sei se hoje ela é, mas para mim eu uso ela com muita frequência, é o Dropbox. Ela é uma empresa de armazenamento, que a gente é possível fazer armazenagem de arquivo na nuvem. E ela é muito útil, afinal de contas, você consegue acessar um arquivo seu estando no dispositivo de uma outra pessoa, através de simplesmente de um sistema de login. E isso daí realmente, assim, não é que dificulta não, isso facilita muito a vida, né? Uma outra empresa que veio para resolver um problema, e um problema sério, afinal de contas, é o jeito que nós nos comunicamos atualmente, através
de mensagens instantâneas, eu me refiro aos aplicativos de Messenger, né, do Facebook, o Direct do Instagram, o WhatsApp. São aplicações que nos permite a gente realmente, de fato, deixar o que a gente usava de antigamente, que era aquela ligação por via de telefone, e usar simplesmente o via de uma mensagem, né? Que nem os meninos falam, ó, manda um áudio aí, né? E realmente isso daí acontece, e a mensagem chega lá do outro lado, lá em questão de segundos, você resolve uma situação de uma maneira muito rápida, não é verdade? E com uma questão que a pessoa ela não precisa estar pronto ao atendimento para estar ali, né? Afinal de contas, não registra chamada perdida, né? A pessoa lá tem a autonomia de ver essa sua mensagem que você mandar no momento que ela tiver num horário disponível para ver. E não só isso, e sem falar das redes sociais, como o Facebook, Instagram. Essas redes sociais, elas resolvem uma grande necessidade das pessoas, que as pessoas têm em viver em comunidade. Essa grande necessidade que essas pessoas têm, que eu me refiro de viver em comunidade, isso é uma coisa que de repente até acaba unindo um útil com o agradável, relacionado a uma frase que eu tenho o costume de falar, né? Que acaba sendo cada tipo com o seu tipo. E isso daí é bacana. Afinal de contas, as pessoas elas acabam se assemelhando, né, e fazendo grupos com pessoas que acabam falando do mesmo nicho, do mesmo interesse, do mesmo estilo de comunicação. Uma outra empresa pequenininha, né, na época que começou, foi o YouTube. O YouTube veio para revolucionar o jeito como nós fazemos as nossas mídias, como nós destinamos nosso tempo e atenção. Afinal de contas, isso mudou a forma como nós conseguimos direcionar a nossa atenção e também a criação do nosso conteúdo. Assim como também o YouTube veio nos proporcionar que nós não necessariamente precisamos simplesmente estar sentados de um lado na frente da tela e simplesmente aceitar qualquer tipo de conteúdo. Afinal de contas, o YouTube é uma grande televisão, tanto colaborativa quanto interativa. Temos a possibilidade de simplesmente escolhermos o que nós queremos assistir. Isso que eu estou falando para você, isso é o consumidor online. Mas falando assim do consumidor online, existem 3 gerações de consumidores que, dependendo desse nível de geração, o diferenciamento que essas pessoas têm de se adentrar, de acessar a mídia digital. Eu falo de 3 gerações que são os imigrantes digitais, são pessoas que nasceram antes do ano de 1980. Esses imigrantes digitais são pessoas que quando nasceram, na época que nasceram, não existia a mídia online. E essas mídias online vieram surgir depois que eles já eram adultos, que atualmente muitos deles são maiores do que 45 anos. Esses imigrantes digitais que eu me refiro são pessoas que têm bastante tendência para uma aceitação maior para as mídias tradicionais, televisão, rádio, jornal, tá legal? Uma outra geração são a geração milênio. A geração milênio são as pessoas que nasceram depois do ano de 81 e são pessoas que atualmente têm entre 27 anos, atualmente, tem entre 27 anos e até 41 anos. Esse tipo de pessoa são as pessoas que, de uma certa maneira, desde que nasceram, nasceram junto com as mídias sociais. Mas essa geração que nasceu junto com as mídias sociais que eu me refiro, geração milênio, é uma geração que cresceu junto com a internet, que também estava crescendo e evoluindo. Esse nível de evolução que a internet teve destina-se
totalmente para essa geração voltada. Aliás, essa geração é totalmente voltada para esse tipo de mídia, mas na realidade ela também usa como se fosse as mídias tradicionais como uma mídia secundária. Só que essa geração é uma geração totalmente voltada para o marketing digital. Uma terceira geração que tem é a geração Z. Essa geração Z, os nascentes depois do ano de 1996. Atualmente, essas pessoas, eles possuem 26, 27 anos atualmente. E essas pessoas, geração Z, são pessoas que quando nasceram, a internet já estava aí, as coisas já estavam tudo aí já, o YouTube já existiam as redes sociais, e eles tratam a internet hoje como uma coisa que igual seria na minha época, né, que eu faço parte da geração milênio, que quando eu nasci, é como se fosse uma obrigação. Já para mim, não, por mais que seria uma grande evolução, que nem na época da minha mãe e dos meus pais, já existia uma televisão. Aliás, para eles foi uma grande evolução, para mim foi uma coisa normal. Hoje, para essa geração que eu me refiro, que é a geração Z, é como se fosse uma coisa totalmente normal e natural. Essa geração, o marketing é totalmente voltado para o digital. E já no caso das mídias tradicionais, já não faz aquele papel de ser assim uma coisa assim cativadora. Essas três gerações, na medida que você fizer um esforço para você guardar elas na sua cabeça, isso vai ser muito interessante para que você consiga aplicar isso daí na sua estratégia de marketing digital. E falando dessas três gerações, cada uma delas difere do nível de comportamento e acesso que cada uma dessas gerações tem. Então, quando falamos do comportamento do consumidor online, ele foge bastante da realidade do mundo físico. Aí você vai possivelmente ficar se perguntando, mas como assim? Por que será que isso acontece? Acontece, gente, que esse lugar que nós estamos montando, sendo um lugar totalmente digital, é um lugar onde que como acontece quando uma pessoa ela está diante de uma televisão e pegando essa mesma pessoa, ela vai para frente de uma câmera, ela vai para frente de um filme, em um cinema. Ela consegue, diante disso daí, essa mesma pessoa, ela vai conseguir ficar, de repente, assistindo um filme 2 horas seguidas, sem levantar. E se por um acaso ela estivesse na casa dela, ela já não ficaria. Você entendeu? Então, esse tipo de comportamento, diante de um mundo digital, ele vai mudar bastante da realidade. Então, pensando nisso, é muito interessante que a gente pensa a respeito desses comportamentos como uma coisa séria de se lidar com essa questão. E, afinal de contas, nós não podemos nos esquecermos que as mídias favorecem os usuários da internet e nunca é o contrário, como acontecia nas mídias tradicionais, onde elas pensavam, né, produziam certos tipos de conteúdo e nunca havia uma possibilidade de haver um nível de satisfação onde as pessoas podiam, de uma certa maneira, pular um certo anúncio, e isso nas mídias tradicionais não acontecia. Esse exemplo que eu estou falando é o exemplo da televisão aberta. E falando desses níveis de comportamento, naquele momento que eu peguei e falei das 3 gerações de pessoas, dependendo daquelas gerações de pessoas, vai diferir bastante a forma como cada uma dessas pessoas, dessas gerações, tem o seu tipo de acesso a essas mídias digitais. Como, por exemplo,
De repente, uma pessoa de uma geração que eu falei que são que faz parte dos imigrantes digitais, pode ser que assistem ainda o noticiário de televisão justamente na televisão e de repente uma geração que é a geração milênio já possivelmente já acaba escolhendo um tipo de mídia mais digital, de repente olhar as notícias mais pela tela do computador, aonde de repente uma outra geração já prefere já ver um outro tipo de conteúdo ou de repente até o mesmo conteúdo sobre notícias, mas simplesmente somente voltado nas redes sociais, tá? Então aí pensando assim por esse lado, isso com certeza vai haver uma diferenciação de fato. Dependendo de cada geração, o comportamento vai mudar realmente. E falando desse comportamento que vai mudar, existem três necessidades que, independente da geração que for, essas três necessidades irão existir. O usuário atualmente ele possui três necessidades e entre elas são a necessidade ou o desejo de se relacionar, a necessidade de relacionamento, a necessidade de entretenimento e a necessidade da informação. Vamos entrar mais a fundo nessas três necessidades para você entender melhor cada uma delas. Segundo o comportamento do consumidor, eles vão nos guiar em uma estratégia de marketing, assim como um farol guia vai guiar um navio. Falando do primeiro desejo, que é a necessidade, ou desejo ou necessidade de se buscar a informação, acho que todo mundo tem esse certo hábito e também essa certa nível de conhecimento que é muito provável e muito possível buscar qualquer tipo de informação na internet, onde a internet ela é um verdadeiro poço de informação e conteúdo. Acredito que pegar uma situação, um exemplo, se por um acaso você hoje estiver pesquisando um restaurante, como você faria? Eu suponho que você iria para o seu navegador, de repente Firefox, de repente Google, enfim, o seu navegador no seu dispositivo ou móvel ou computador, e você ia digitar algumas palavras-chave ou de repente uma frase, né, a fim de encontrar esse restaurante. E a ferramenta que possivelmente você vai utilizar para fazer isso será uma ferramenta de busca. Essa ferramenta de busca, ela é uma ferramenta que vai te destinar você a vários endereços, a vários links, né? Isso vai aparecer várias opções que possivelmente você vai se informar e se instruir qual que vai ser a melhor opção para você seguir na busca da sua pesquisa. E então, essa busca incessante, com certeza ela vai te tirar você de um lugar e te levar você para outro, através dessa tal ferramenta de busca, né? E, que nem eu falei, e essa busca incessante por conhecimento, por informação, ela com certeza ela vai te levar para um local específico, de repente um site, uma loja, um e-commerce, um perfil de uma rede social de alguém. A verdade é que na medida que você for levado para esse local específico, possivelmente você correrá o risco de tanto achar a informação que você precisa e, além de tudo isso, você ainda pode ser que você fidelize ainda mais esse local, esse site, esse perfil dessa rede social. E na medida que isso acontece, esse seu nível de fidelização, ele vai simplesmente aumentar e de repente você vai até desconsiderar a ferramenta de busca e de repente em futuras pesquisas que você irá fazer nesse destinado endereço. Falando nessa questão de fidelização de cliente, também tem uma outra questão
que assim como essa ferramenta de busca, que é um processo que vai te levar para você em várias opções de site, e daí sim você vai escolher a opção desejada, existe uma opção que vai desconsiderar essa opção de ferramenta de busca e ela vai exatamente te colocar já logo de cara na onde você quer, que é as famosas aplicações de mobile, né? Essas famosas aplicações de dispositivos móveis, elas têm o poder de simplesmente desconsiderar a ferramenta de busca e já te levar você como se fosse num atalho, exatamente para o local certo. E através disso, ela vai te fidelizar ainda mais, afinal de contas, ela vai ter esse atalho que vai favorecer você a já chegar no seu local pretendido. E com isso, com certeza, vai te facilitar e muito, né, a questão de tempo. A outra necessidade é a necessidade de entretenimento. A necessidade de entretenimento, onde muitos e vários usuários, internautas, clientes têm e buscam isso, é uma necessidade de simplesmente se divertir através da internet. E hoje em dia, muitos e vários sites oferecem isso, e na medida que esses internautas vão acessando esses sites, vão construindo verdadeiras tribos. E essas tribos são tribos de fãs, onde pessoas realmente se comunicam e se conversam através de um único objetivo, que é o certo entretenimento, que esse entretenimento pode variar em diversos assuntos, como por exemplo, vídeo, podcasts e jogos. Bom, tem bastante, uma infinidade. E uma outra forma de entretenimento hoje é o YouTube. Afinal de contas, ele permite a pessoa que precisa, está buscando, né, se divertir nas redes sociais, se divertir na internet, ele permite que o usuário ele consiga tanto criar o seu próprio conteúdo, quanto buscar o conteúdo que seja mais aceitável e relevante para o assunto que ele esteja buscando. Assim como o YouTube ele tem essa permissão, ele também garante que essa obrigatoriedade de entretenimento não fica somente à custa de pessoas que são muito bem pagas e profissionais da área de entretenimento. Afinal de contas, isso é uma das vantagens que a internet também trouxe para a humanidade, né? De poder ser acessível para qualquer um que tenha disponibilidade e desejo para fazer isso. Um outro tipo de tecnologia sobre entretenimento, isso tem a ver com um avanço na tecnologia, né? Falando a respeito de uma ferramenta que é chamada de streaming, vídeo streaming, que é possível que você não necessariamente você tenha a obrigação de você ter aquela mídia baixada no seu telefone, no seu celular, né? Falando um exemplo do Spotify, o Spotify ele não precisa necessariamente que você tenha um áudio baixado exatamente no seu celular, basta que você tenha uma conexão com a internet, e ainda nem precisa ser tão boa assim, né? Pode ser até no dados móveis, e isso vai permitir você uma conexão para você escutar uma música, caso você esteja em um lugar onde não tenha. Uma outra maneira de uma tecnologia que veio assim para ajudar muito, e acredito que a maioria dos brasileiros já estão aderindo a isso também, é a mais conhecida como a Netflix, assim como ela deve ter outras também, né? A Netflix ela também permite também uma forma de entretenimento através da internet, onde o usuário ele consegue acessar vídeos, filmes, séries e desenhos para criança de todas as idades, né? Na realidade, né? Ela vai atender a todos os públicos também, e uma forma de entretenimento muito interessante. A terceira necessidade que o consumidor ele tem é a necessidade de comunicação. Essa necessidade a internet ela também está respondendo com muita eficácia.
Afinal de contas, tem muitas outras ferramentas hoje em dia que ela já vem já atender isso com muita excelência, assim como, por exemplo, a ferramenta do Messenger, Skype, WhatsApp. Isso são tudo ferramentas que vão nos permitir uma comunicação de uma maneira totalmente instantânea. Uma prática que era muito utilizada através de uma ligação, hoje já não temos mais essa necessidade. Caso aconteça, né, é possível fazer. E isso sem falar das mais conhecidas como chamadas de vídeo. Hoje em dia é possível a gente estar reunindo mais de 3, 5, 20, 30, 50, 500 pessoas em uma live, onde é possível fazer uma comunicação muito mais assim assertiva. Afinal de contas, um vídeo conversa muito mais do que uma simples frase ou um texto. Essa ferramenta de comunicação não só é uma ferramenta muito útil na internet, que atende aos requisitos básicos de um comportamento de um internauta, assim como também é uma ferramenta que, se você tiver a par das 3 necessidades do comportamento do consumidor, onde eu falei que são a necessidade de buscar informação, a necessidade de entretenimento e a necessidade de relacionamento, acredito que você não precisa necessariamente escolher as 3 para você se dar muito bem na sua estratégia de marketing, mas possivelmente é muito interessante a sua atenção estar voltada para alguma delas. E igual eu falei no início, ainda mais de uma maneira assim totalmente indispensável, entendeu? Fingir que essas coisas não existem, ou melhor, ignorar elas. Legal? Espero que esse vídeo de alguma maneira tenha agregado algum valor, tanto no seu marketing quanto na sua caminhada, e eu fico por aqui. Abraço!